Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar hoje um fragmento de um aforismo do Nietzsche, Humano Demasiado Humano. Nesse livro aqui, ó. Muitas ações são chamadas de más e são apenas estúpidas, porque o grau de inteligência que se decidiu por elas era bastante baixo. E em determinado sentido, todas as ações são ainda estúpidas, pois o mais elevado grau de inteligência humana que pode ser atingido será certamente ultrapassado. Então todos os nossos atos e juízos parecerão, em retrospecto, tão limitados e precipitados como nos parecem hoje os atos e juízos de povos selvagens e atrasados. Compreender tudo isso pode causar dores profundas, mas depois há um consolo. Elas são as dores do parto. A borboleta quer romper seu casulo. Ela o golpeia, ela o despedaça, então é cegada e confundida pela luz desconhecida, pelo reino da liberdade. Nos homens que são capazes dessa tristeza, poucos o serão. Será feita a primeira experiência para saber se a humanidade poderá se transformar de moral em sábia. O sol de um novo evangelho lança seu primeiro raio sobre o mais alto cume, na alma desses indivíduos. Aí se acumulam as névoas, mais densas do que nunca, e lado a lado se encontra um brilho mais claro e a penumbra mais turva. Tudo é necessidade, assim diz o novo conhecimento, e ele próprio é necessidade. Tudo é inocência, e o conhecimento é a via para compreender essa inocência. Se o prazer, o egoísmo, a vaidade são necessários para a geração dos fenômenos morais e do seu rebento mais elevado, o sentido para a verdade e justiça no conhecimento, se o erro e o descaminho da imaginação foram o único meio pelo qual a humanidade pôde gradualmente se erguer até esse grau de autoiluminação e libertação, quem poderia desprezar esses meios? Quem poderia ficar triste percebendo a meta a que levam esses caminhos? Tudo no âmbito da moral veio a ser, é mutável, oscilante. Tudo está em fluxo, é verdade, mas tudo se acha também numa corrente, em direção a uma meta. Pode continuar a nos reger o hábito que herdamos de avaliar, amar, odiar erradamente, mas sob o influxo do conhecimento crescente, ele se tornará mais fraco. Um novo hábito, o de compreender, não amar, não odiar, abranger com o olhar, pouco a pouco se implanta em nós no mesmo chão, e daqui a milhares de anos talvez seja poderoso bastante para dar à humanidade a força de criar o homem sábio e inocente, consciente da inocência, da mesma forma regular como hoje produz o homem tolo, injusto, consciente da culpa, que não é o oposto, mas o precursor necessário daquele. Agora vamos para a nossa análise. No começo, Nietzsche diz que as ações são chamadas de más, mas são estúpidas. Então será mesmo que há ações que são estúpidas apenas e não são más? E mais do que isso, ele ainda provoca a gente dizendo que todas as ações de hoje ainda são estúpidas, porque o grau de inteligência que se decide por elas sempre será ultrapassado no futuro. Então Nietzsche olha a humanidade como se tivesse uma constante evolução e que todos os atos e juízos de hoje serão ultrapassados no futuro. Se você for ver, faz sentido de uma certa forma, porque antigamente a gente tratava como normal a escravidão, a tortura, só que hoje em dia a gente trata como normal o presídio, por exemplo. Será que no futuro, numa nova leva de ser humano, a gente vai tratar isso como uma coisa absurda, como uma coisa selvagem, como um ato ultrapassado? E ainda ele fala aqui que compreender tudo isso pode causar dores profundas, mas nos homens que são capazes dessa tristeza, conseguirá compreender que a humanidade vai se transformar de moral em sábia. Então aqui ele já coloca, né, isso que era em 1800 e pouco ainda, né, quase 1900. Então se ele já fez essa análise, a sociedade na época era moral, e ainda hoje continua assim. A gente tem regras a serem seguidas, normas, tudo no âmbito da moral para o bom convívio, que são necessários realmente. Mas é engraçado imaginar que a sociedade se transformará em sábia. E como que se transformará em sábia, segundo ele? Segundo Nietzsche, é quando a gente não tiver mais o hábito de avaliar, de amar e de odiar. É quando a gente tiver o hábito de compreender. Esse é o novo hábito que ele lança. Compreender. Não amar, não odiar. Abranger com o olhar. Pouco a pouco se implanta em nós. E olha aqui, ele ainda coloca: daqui a milhares de anos talvez seja poderoso o bastante para dar à humanidade a força de criar um homem sábio e inocente. Entre parênteses, consciente da inocência. Então Nietzsche coloca aqui um homem futuro, talvez daqui milhares de anos, como aquele homem que vê o ser humano como inocente do que faz, como se fosse uma coisa meio natural do ser humano errar, acertar,
ou talvez não errar, não acertar, simplesmente ser do jeito que é. Mas é tão estranho, dá pra problematizar tanto isso, né? Como um ser humano que pratica alguma coisa que claramente é falha, né? Como algum crime, algum assassinato, alguma coisa. Segundo Nietzsche, a gente deve compreender esse ser humano. E se for analisar mesmo, a maioria das vertentes religiosas a gente deveria perdoar. Só que o engraçado é que ele provoca aqui, não amar, não odiar, mas compreender. Será que essa compreensão que ele tá falando não é um ato mais puro de amor? Compreender o ser humano como um animal no universo que pratica coisas, segue sua vontade, erra, acerta, segue seu desejo, muitas vezes cego. Talvez o sábio seja aquele que olha o ser humano como mais um animal na natureza. Não aquele que julga, que penaliza, mas aquele que vê o ser humano como algo natural existindo no universo. Claro que isso é complicado para quando a gente traz pro cotidiano. Se a gente vê uma pessoa cometendo algum crime, alguma coisa assim, a gente vai simplesmente compreender e deixar a vida seguir. A gente não vai, de certa forma, travar a atitude dela, a gente não vai agir, vai simplesmente compreender. O que seria esse compreender? Seria amar de fato, de verdade e perdoar? Seria não fazer nada, deixar as pessoas agirem como bem quiserem? O mais interessante é que no final ele fala, né? Tudo no âmbito da moral veio a ser, é mutável, oscilante, tudo está em fluxo. Então tudo se acha também numa corrente, em direção a uma meta. Então aqui, mesmo Nietzsche sendo antissistemático, a gente vê uma certa jogada pro lado da meta, né? Do ser humano como um animal em evolução para atingir alguma meta, se tornar sábio em vez de moral. Essa meta talvez será atingida daqui milhares de anos. Talvez os juízos e valores que hoje herdamos e seguimos no nosso dia a dia, talvez será ultrapassado no futuro e a gente dê risada daquelas atitudes nossas do passado. Mas é engraçado porque pensar no presente, pensar no dia de hoje é muito mais difícil, porque a gente vê tanta coisa como coerente para uma boa convivência. Colocar em pauta, colocar em questão essas coisas se torna até uma bizarrice da nossa parte. Colocar em pauta questões que parecem tão certas, tão seguras no nosso modelo de vida, mas a humanidade ela vai caminhando e vai se transformando. Quem sabe algum dia não percebemos que tudo aquilo que tratamos como certo seja algo totalmente duvidoso e equivocado. E talvez o ser humano passe a ser mais um animal na natureza que vive em harmonia com ela, não julgando ninguém, simplesmente vivendo, preservando sua própria vida de uma maneira mais leve e natural. Quem sabe algum dia o ser humano não se torne sábio, como mais um elemento da natureza, vivendo em harmonia, respeitando os outros, não por muletas ou normas taxativas, mas simplesmente por querer estar em harmonia com o meio ambiente e com a natureza, se vendo como um aspecto integrante dela.